Fala galera, eu sou o Dredd, ajudo você a construir um corpo atlético e uma mente resiliente, treinando em até 45 minutos por dia, sem depender de academias. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar os 3 exercícios básicos com peso corporal para você construir um corpo atlético e uma mente resiliente. Roda a vinheta! Primeiro exercício básico com peso corporal que você precisa dominar para construir um corpo atlético e uma mente resiliente é a barra na força. A barra na força, eu vou usar essa barra baixa aqui mesmo, ó, eu saio pendurado e vou me puxar passando o queixo da barra e estendendo o braço novamente. Existe um processo, um passo a passo inteligente para você seguir, para você conseguir construir a sua primeira barra, se você ainda não faz, ou você aumentar o volume de repetições se você já faz, mas você não consegue fazer muito, ou não tem muita qualidade na execução, e é isso que eu vou te passar agora. Vem comigo. A primeira forma de puxar que você precisa dominar é essa puxada deitado horizontal que a gente vai fazer. E você pode fazer numa barra como essa, ou algo parecido, ou até mesmo num par de argolas, né? Deixando a argola ali entre o seu peito e a altura do quadril, e aqui qualquer ideia. A ideia é, eu vou deitar aqui, tá bom? Posso fazer com a perna dobrada, tá? Quadril alto, ou com a perna esticada. Com a perna dobrada é menos difícil, então para aprender funciona melhor. Trava o abdômen e você vai puxar, levando o peito na barra e vai estender o braço. Puxa e volta. Puxa e volta. Para essa primeira forma de puxada, se você não constrói a barra, se você não tem muita força de puxada, você precisa ficar muito bom ou muito boa nessa puxada, que é o que vai te preparar para o próximo nível. O terceiro tipo de puxada que a gente vai fazer chama chin-up, que é a gente sustentar e ficar parado com o queixo acima da barra. Esse exercício é muito bom para você ganhar força ali nos últimos ângulos da puxada e também fortalecer tendão, articulação e ligamento de cotovelo e dos seus ombros para você fazer esse trabalho com mais segurança e te permitir fazer mais força. Então, você pode fazer com a pegada invertida para o rosto, para frente ou até mista, você pode variar, não existe uma forma só que com a palma da mão voltada para o rosto, como tem mais ação de bíceps, as pessoas geralmente têm mais facilidade de começar. Então você pode começar assim, tá? Segura, você pode colocar um degrau, alguma coisa para iniciar com o queixo já em cima, e aí você vai se pendurar aqui e segurar com o queixo em cima. A ideia é que você se segure o máximo de tempo que você puder com o queixo em cima, tá bom? E aí você desce, descansa, podendo fazer algumas séries. Mas eu quero que você entenda essa progressão que eu estou passando como uma escada. Primeiro degrau, a remada deitado lá. Estou fazendo bem? Tá fácil. Eu já estou preparado para o próximo, que é a puxada com o queixo em cima. Beleza? Estou conseguindo fazer, estou segurando ali, estou me sentindo seguro, segura. Nós vamos para o terceiro passo. O terceiro exercício para a construção da sua primeira barra na força, ou para melhorar sua barra na força, você vai pegar uma caixa, um degrau, alguma coisa que você consiga colocar embaixo da barra, para que você consiga já começar com o queixo em cima da barra, tá vendo? Aqui para mim ficou muito alto, mas é só a fins didáticos para te explicar aqui como é que a gente faz. E aí qual que é o grande lance? Você vai começar embaixo da barra, você vai pular, passar o queixo da barra e segurar a descida o mais lento que você puder, tá bom? Então, olha aqui pra mim. Pode ser com a mão assim, pode ser com a mão assim, tá? Você escolhe, então sai daqui de baixo, vou saltar, ó. Passa o queixo e controla, 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 controla. Essa descida lenta, o mais lento que você puder, é o que vai assegurar que você vai construir força para conseguir se puxar depois. Existem alguns estudos que essa fase da descida é uma fase interessante para construir força. E por que é bom trabalhar esse exercício? Porque a descida é mais fácil de fazer do que a subida. Se fosse fácil, você já faria a barra, certo? Então é um excelente exercício para você construir a sua força. Então, de novo, sai de baixo com o braço esticado, vou saltar e vou controlar a descida ao máximo que eu puder, fazendo força nas costas e nos braços até estender. Eu quero que você evite descer direto, até para você não machucar os ombros, tá bom? Esse é o nosso terceiro passo. Então, recapitulando. Remada deitada, primeiro passo. Segundo passo, chin-up, sustentando ali o queixo em cima. Terceiro passo, controlando a descida do movimento. Os movimentos básicos com controle do peso corporal, eles têm esse nome porque eles são a base
para movimentação corporal, desde os movimentos mais simples até os movimentos mais difíceis. Porém, básico não quer dizer fácil. Então, quando eu começo a explicar os exercícios base aqui e você ainda não consegue fazer, a ideia não é fazer com que você se sinta mal. É sim dar um caminho para você trilhar esse caminho, criar esse processo, desenvolver essa força, mobilidade, consciência corporal para você dominar a base. Então a base consiste em 3 exercícios que a partir deles você vai conseguir ter um desempenho em movimentos mais difíceis. O segundo exercício básico do controle do peso corporal para a construção de um corpo atlético e uma mente resiliente é a flexão de braço, que é uma das formas mais básicas de se empurrar. E o primeiro passo que a gente vai dar na flexão de braço é entendendo o posicionamento das mãos. Então vem comigo. Um erro muito comum na flexão de braço é que a maioria das pessoas colocam o cotovelo na linha do ombro desse jeito na hora de empurrar, certo? E qual que é a questão aqui? Quando eu coloco o meu cotovelo na linha do ombro, eu estou colocando meu ombro numa posição desfavorável para empurrar. Adred, quer dizer que eu vou me machucar com certeza? Não quer dizer isso. Só quer dizer que você está colocando o seu ombro numa posição desfavorável para empurrar. E isso pode sim te machucar de alguma forma, tá? Segundo, é uma forma menos confortável de empurrar, né? Nesse ângulo aqui. Segundo erro é a pessoa ir para o outro extremo disso e abaixar demais os cotovelos para empurrar. Isso não é bem um erro, né? Só que torna a flexão mais difícil, que é o que a gente chama de flexão de tríceps, né? Porque como eu fecho o cotovelo, eu tenho menos participação do peitoral e mais trabalho do ombro e do tríceps. Você tem menos músculo ajudando, o movimento fica mais difícil. Então, qual que é a indicação que eu te dou aqui? Que você deixe o seu cotovelo numa linha entre aberto e fechado, numa diagonal entre os dois. Luan, editor, eu vou virar de costas e vou continuar falando. Desenha uma linha do meu ombro pro meu cotovelo para a galera entender. Ó, então, esse é um extremo que a gente não quer. Esse é outro extremo que a gente não quer. Eu quero o cotovelo aqui, ó, numa diagonal entre muito aberto e muito fechado. Esse é um ângulo favorável para a gente empurrar na flexão de braço. Beleza? Segundo passo da flexão de braço, e aqui muita gente não associa esse movimento com a flexão de braço, e é onde começam os erros, né? Onde é que as pessoas se machucam e erram na flexão de braço? Quando acontece isso aqui, ó, ou isso aqui, ou até isso aqui, uma flexão de braço. Tudo isso mostra que o meu corpo não tem a capacidade de se estabilizar na posição para empurrar, né? Então, o segundo passo dessa construção da flexão de braço é você desenvolver a capacidade de suportar o seu corpo na prancha. Parece bobo, gente, mas a flexão de braço é uma prancha dinâmica. Tá vendo? Se eu não tenho força e estabilidade mínima para sustentar o meu corpo na prancha, quem dirá numa flexão de braço? Aí começam essas compensações. Então, o tempo regular aí, se você fica 30 segundos na prancha e não consegue ficar mais, você nem deveria fazer flexão de braço, na minha visão, tá bom? Agora, o tempo razoável, aceitável, para você começar a trabalhar a empurrada é 1 minuto na prancha, já mostra que você tem um nível de estabilidade aceitável. O terceiro passo da flexão de braço, esse é um ponto importante. Primeiro, eu não sou contra a flexão de braço com o joelho apoiado, dessa forma aqui, ó. Tá? Inclusive, eu uso muito nas minhas aulas, na minha comunidade de treinos online ao vivo. Porém, pensando na progressão apenas, né? Ou seja, eu saí de um movimento e consegui chegar em outro. E não pensando apenas no condicionamento físico, pensando na progressão, no aprendizado. Você fazer essa variação que eu vou te passar, ela é mais eficiente para aprender do que com o joelho apoiado, tá? Eu vou explicar o porquê. Vamos lá. Quando eu estou nessa posição aqui, fazendo a flexão, quando eu coloco esse joelho aqui no chão, eu mudo muito a posição do meu corpo. É uma mudança muito brusca. Então, é um caminho mais longo para você conseguir ter essa transferência para flexão sem os joelhos. Então, uma forma mais inteligente de fazer isso, que você vai precisar de um mínimo de material, é usando uma cadeira, um banco ou uma caixa, como eu tenho aqui. Começando na parte alta, eu vou estar aqui numa boa posição
e vou descer tocando o peito na superfície e vou subir. Quando eu elevo as minhas mãos, eu diminuo a dificuldade em relação ao chão. Quanto mais deitado, mais ação da gravidade. Beleza? Conforme eu for ficando bom nisso, eu posso diminuir a altura da caixa. E eu posso diminuir a altura da caixa. E eu posso diminuir a altura da caixa até chegar no chão. Então, lembrando que essa progressão ela é individual. Talvez você fique 1 ano na caixa, talvez você fique 1 mês, talvez você fique 6 meses. Não tem como a gente afirmar. O que eu estou dando para você aqui é um passo a passo de como você progredir na flexão. E aí, o quarto e último passo da nossa progressão de flexão de braço, você precisa ter um pouco mais de controle de força e é uma forma de você estar mais próximo da flexão em prancha mesmo sem o joelho. Então olha para mim, ó, vou começar na prancha, eu vou controlar a descida até deitar no chão e aqui eu coloco o joelho para subir e tiro. Aqui eu controlo a descida, eu tenho que ter a capacidade de suportar o meu corpo em prancha, aí eu coloco o joelho e vou subir. Tiro o joelho, controlo a descida e coloco o joelho para subir. Esse exercício vai te ajudar a desenvolver a força e estar mais preparado da flexão completa. O terceiro e último exercício básico com peso corporal para você construir um corpo atlético, uma mente resiliente, é o agachamento livre ou air squat, né? O que a gente busca é algo parecido com esse movimento aqui, ó. E agora eu vou trazer uma progressão para você de como chegar nesse movimento aqui, mesmo que você acredite não ter capacidade ou sinta alguma dor, alguma coisa. Então a gente vai percorrer um passo a passo para chegar no movimento aqui. Bora lá. A primeira forma que eu gosto de ensinar as pessoas a fazer o movimento é tirando um pouco da necessidade de pensar em várias coisas ao mesmo tempo e usar um movimento que as pessoas costumam fazer bastante, dando algum ajuste. Então, ó, eu tô com uma cadeira aqui. Você pode usar um banco se você tiver numa academia ou na sua casa mesmo com a cadeira. Eu vou colocar aqui os meus pés logo depois da linha dos ombros, joelho empurrando para fora e vou cravar os meus pés no chão. Eu vou crescer a minha coluna, deixando a coluna bem retinha e olhar para frente. E aqui o que eu vou pensar? Em levar o topo da minha cabeça, empurrando o meu pé no chão para subir. E aí eu vou fazer a mesma coisa para sentar. Se você analisar, essa posição mais ativa é diferente do que a maioria das pessoas usam para levantar da cadeira, né? Porque a gente está construindo um movimento para o desenvolvimento da sua capacidade física e base de pernas. Então, ó, tronco reto, joelho para fora, a ideia não é apoiar a mão aqui, eu vou pensar em levar o topo da cabeça lá no teto e vou voltar. É por aqui que eu gosto de começar a ensinar as pessoas a fazer um agachamento, porque é um movimento já mais natural do cotidiano, com alguns pequenos ajustes, fica mais fácil de você aprender a agachar. O segundo exercício que a gente usa na construção do agachamento é a posição de cócoras. E aí tem uma coisa importante aqui. A gente não usa uma posição passiva da posição de cócoras para a transferência do agachamento. Porém, a posição de cócoras ajuda muito a melhorar essa estabilidade do arco plantar da sola do pé, mobilidade de tornozelo, mobilidade de quadril, diminuir tensão na região lombar e melhorar a mobilidade torácica. Então são muitos benefícios, por isso que a gente usa. Eu sei que muita gente tem muita dificuldade de ficar nessa posição e tem sempre a dúvida: Dredd, o pé tem que ficar inteiro, tem que tirar, ou tem problema de eu ficar assim? Então vamos lá. Eu gosto de começar a construir assim, ó. Você sai dessa posição e aqui, ó, você vai andar com as mãos até chegar o mais perto da posição que você puder. Se você não conseguir pôr o calcanhar inteiro, nesse primeiro momento não tem problema, tá? Se você conseguir, traz. Vamos trazer o cotovelo entre as pernas e vamos, ó, abrir o peito e olhar para frente. Então, isso aqui é muito diferente disso aqui. Isso aqui a gente não quer, tá bom? Além de, mesmo ajudando a mobilidade, a gente não consegue transferir isso para o agachamento e esse é o problema. Por isso que eu preciso de uma posição ativa, tá vendo? Então, essa é a posição ideal da posição de cócoras. E aí tem algumas variações. Por exemplo, Dredd, não adianta, eu não consigo ficar assim. O que eu faço? Você pode segurar em algum objeto, como por exemplo, eu tenho um peso aqui, eu posso segurar a mão nele e me ajudar a ir lá para a posição de cócoras. E como o peso ele é pesado, vai evitar com que eu caia para trás se a sua mobilidade no tornozelo ainda não é muito boa, tá? Então, o peso vai ajudar
a segurar. Agora, se a sua questão é a oposta, ou seja, eu tenho muita mobilidade, essa posição é muito fácil para mim, eu posso me desafiar fazendo assim, ó, fechando o pé e apontando ele para frente. Isso torna a cócoras mais desafiadora. O nosso terceiro exercício é o agachamento na parede. Eu gosto bastante desse exercício porque ele ajuda a melhorar a mobilidade da sua coluna, dos seus ombros e do seu quadril, que vai, obviamente, melhorar o seu agachamento. E ele também ajuda nesse entendimento neural, ou seja, do seu cérebro entender o posicionamento do tronco. Qual que é um erro comum das pessoas que começam a agachar, mesmo que sem peso, né? Com peso isso acontece mais. A pessoa agacha, aí como ela não tem tanta mobilidade, ela acaba compensando com o tronco para frente. E aí o que começa a acontecer? Ela começa a usar muito mais a lombar e começa a doer a lombar. Deixa nos comentários aqui se você sente dor na lombar quando você agacha. Um dos motivos pode ser esse, muito provavelmente. Então, a ideia do agachamento é descer com a bunda e não descer com o tronco. Quando eu faço isso, eu estou compensando uma falta de mobilidade e sobrecarregando as minhas costas. Então, o que eu indico para vocês? Começa com um palmo da parede. Pode ser que isso seja difícil demais para você ou fácil demais, tá? Isso aqui é um lugar para a gente começar. O que você tem que ter claro aqui? O braço tem que estar esticado na linha dos ombros e a mão apoiada na parede. Aí eu vou posicionar os pés na largura dos ombros, ligeiramente para fora, e vou apoiar aqui, ó, o olhar para frente. E aí qual que é a ideia? Fazer o agachamento mais profundo possível, mantendo o braço esticado e o joelho para fora. Meu calcanhar não pode levantar, meu joelho não pode entrar, os meus braços não podem dobrar. O fato da parede estar aqui evita com que eu tenha essa inclinação. Você vai perceber que vai ser um agachamento muito mais difícil, mas a repetição disso vai melhorar muito a sua mobilidade e estabilidade de tronco. O quarto e último exercício progressivo para melhorar o seu agachamento, eu quero que você pegue um peso leve, ou não precisa nem ser um peso, pode ser um objeto. Ó. Isso aqui é um kettlebell de 4 quilos, que para mim ele é muito leve, tá bom? Aí eu vou fazer assim, ó, pés na largura dos seus ombros, ligeiramente para fora, tá bom? Eu vou agachar com o peso aqui, ó, e vou colocar o meu quadril entre os joelhos, empurrando o joelho para fora, peito aberto. Quando eu chegar aqui embaixo, eu vou esticar o braço, vou trazer o braço de novo e vou subir. De novo, agachei, estico o braço, traz e volta. A extensão do braço lá embaixo, além de aumentar a ativação dos músculos do core, me ajuda a ter um balanço, um equilíbrio melhor e entender melhor esse ângulo mais profundo sem relaxar o corpo, tá bom? Então, ó, de novo, agachei, estendi o braço, traz de novo e vai subir. Então percebe que no agachamento o meu corpo está ativo, principalmente nos ângulos mais profundos, e eu estou numa boa postura, estou encaixado, beleza? E aí, você curtiu aprender 3 movimentos básicos do controle do peso corporal para construir um corpo atlético e uma mente resiliente? Você quer o meu acompanhamento, a minha ajuda para aprender não só esses movimentos, mas como vários outros, treinando em casa ou em qualquer outro lugar, em menos de 45 minutos por dia? Se você tem interesse de conhecer mais sobre o método Corportamental, sobre a comunidade Corportamental, que é o meu programa de treinos online ao vivo, onde eu vou te atender ao vivo, vou te corrigir, falar seu nome, e você vai poder aprender esses movimentos e ter uma experiência de treino como você nunca viu, eu quero te convidar para fazer uma aula experimental gratuita comigo. Vai aqui na descrição desse vídeo, clica no link, me chama no WhatsApp para a gente agendar a sua aula. Fechou? Até o próximo vídeo. Não esqueça de curtir, de salvar, de compartilhar, porque você me ajuda a produzir mais conteúdos como esse e também de levar essa mensagem adiante. Fechou? Tamo junto. Até a próxima. A vida é um treino.